Amém, gente. Glória a Deus. Estamos na nossa aula 8 do módulo 2. O nosso tema hoje é Jesus, o maior conselheiro. Gente, nossa, passou muito rápido, hein? Mas apenas 4 aulas nós finalizamos esse módulo 2, né? Então, glória a Deus pela sua vida que chegou até aqui, né? Não desista, olhe para frente porque você tá bem pertinho, amém? Olha só, nós vamos orar nesse momento, né? Desconecta daquilo que está ao teu redor e se conecta com Deus. Amém? Pai amado, Pai querido, nós nos colocamos diante de Ti. Te agradecemos, Senhor, pelo dia de hoje, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, Senhor. Acampa, Deus, os Teus anjos ao nosso redor. Abre a nossa mente e o nosso coração, Deus, para receber mais de Ti, Senhor. Nós Te louvamos, ó Pai, e nós cremos, Senhor, que através dessa palavra, dessa aula, desse estudo, nós seremos fortalecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos lá. Vamos correr contra o tempo. Olha só. Eu coloquei aqui, né, 3 pontos. A frase é: você pede conselho quando? Coloquei 3 pontos, olha só. Quando você está em dúvida, né? Quando você não sabe para onde ir, qual caminho, né? Qual local, o que fazer. Segundo ponto, quando você está precisando tomar uma decisão, né? Parecido com o primeiro, mas a decisão, né? Quando sendo em qualquer área da tua vida, uma decisão de um emprego, uma decisão de uma carreira, uma decisão de um relacionamento, né? Então, quando você precisa tomar uma decisão, também é um momento que você pode pedir conselho. Ou quando você está com algum sentimento ruim, né? Você não está bem, você está angustiado, também é um bom momento para pedir conselho. Entre outros momentos, né? E eu te pergunto, você, né? Pede conselho quando? Em que momento da tua vida você pede conselho? E a outra pergunta é, você pede conselho para quem, né? Quem são os teus conselheiros? Olha aqui, ó. Quem são os teus conselheiros? Forte porque não é todo mundo que vai nos aconselhar da maneira correta. Então a gente precisa saber quem são essas pessoas que estão nos arrodeando, né? Quem são esses conselheiros? Amém? Olha só. Nossa passagem de hoje é lá em Lucas, capítulo 24, versículo 13, gente. E a história que conta que 2 discípulos, né, 2 pessoas que andaram com Jesus por muito tempo, eles ouviram, né, da boca do mestre, né, tudo o que ia acontecer, né, toda a história que Jesus relatava. Só que eles entraram em crise a partir do momento que Jesus morreu, né? O mestre morreu. Então, esses discípulos que andavam com Jesus, a partir de uma notícia ruim, eles entraram em crise. E a gente pode analisar a nossa vida, né? Será que nós estamos entrando em crise quando ouvimos notícias ruins, né? Quando nós ouvimos que algo não deu certo, que algo não foi como nós planejamos, será que nós entramos em crise? Esses discípulos, eles entraram em crise, né? E a gente vai entender um pouquinho mais dessa história que está lá em Lucas 24, 13. Aqui fala que eles andaram, né, com Jesus, eles ouviram, mas quando a morte, né, de Jesus aconteceu, eles se desestabilizaram. Gente, Jesus, ele tinha ressuscitado, amém? Vocês sabem, né? E esse era o momento mais importante da história, porque assim, quando Jesus ressuscitou, ele tinha muita coisa para fazer, né? Ele ainda tinha muita coisa para fazer. Mas quando ele viu esses discípulos tristes, abatidos, Jesus ele se importou com esses discípulos, amém? Jesus se importou com essas 2 vidas. Olha só. Aqui fala que uma intervenção de Jesus mudou o rumo da vida dessas pessoas. O que isso quer dizer é que o aconselhamento, a intervenção, pode mudar o rumo da vida das pessoas. Gente, sério, uma palavra, né? Um desabafo pode mudar muita coisa. Por isso que é tão importante você conversar, é tão importante você expor, você falar com a pessoa certa, né? Na hora certa, no local certo. Porque certamente, né, esse aconselhamento, essa intervenção, ela vai mudar a tua vida. Olha só. Os discípulos, gente, essas 2 pessoas estavam saindo de Jerusalém e indo para Emaús.
Essa distância, né, era de 12 quilômetros, né? Ou seja, eles estavam andando 12 quilômetros. Só que Jerusalém, gente, era o alvo, né? Onde Jesus disse que ia encontrar os discípulos, que era para os discípulos ficarem lá até receber o Espírito Santo. E eles sabiam disso. Gente, quantas coisas nós sabemos e nós fazemos o contrário? Já parou para pensar? Você sabe que é importante ficar em santidade, né? Você sabe o que você deve ouvir, o que você não deve ouvir. Mas muitas vezes nós estamos como esses discípulos em crise. E esses discípulos sabiam de tudo, gente. Mas por causa da crise, eles foram para o lugar errado. Foram para Emaús. Mesmo com a distância, né? Mesmo com tanto de caminho que eles teriam que andar, eles foram. E Jesus, né, é tão bom que Jesus estava com eles. E a gente tem que ter cuidado porque a crise, né, ela pode fazer com que a gente perca nosso alvo de vista. A gente vai ficar igual essa ilustração que tem aí, né, cego, sem saber aonde lançar a nossa força, aonde lançar a nossa energia. E crise, gente, é uma situação o quê? Que você não tem recurso em si mesmo para superar. Você precisa de alguém para te ajudar, alguém para te orientar. Então, no momento de crise, não é momento de você ficar sozinho, não é momento de você desistir, não. Crise é momento de você pedir ajuda, você pedir aconselhamento, né? Você está perto de pessoas que vão te ajudar, né? Que vão tirar essa venda aí, vão te fazer colocar essa seta para o alvo, amém? O aconselhamento, gente, é a arte de fazer a pergunta certa na hora certa. É a arte de fazer a boa pergunta. Olha só, Jesus não rejeitou essas pessoas, né? Mesmo na crise, nem por isso ele rejeitou. Então, gente, não importa quem nós somos, né? Se nós somos membros, líderes, alunos do IV, né? Obreiro, diácono, pastor, bispo, não sei. Todos nós precisamos de Deus, precisamos de oração, precisamos ser ministrados. E esses discípulos estavam indo para o lugar errado, eles estavam indo para Emaús com olhos fechados. E aí chegou quem? Jesus. Jesus chegou perto deles e se aproximou e fez uma intervenção. E aí ele levou esses discípulos para um processo de restauração. Ele ouviu esses discípulos, certo? Ele ouviu, olha só. O que é que Jesus fez, o passo a passo? Ele se aproximou dessas pessoas. Ele perguntou, né? Vocês estão indo para onde? O que é que vocês estão conversando? E aí ele ouviu tudo aquilo que os discípulos estavam falando, né? Com seus questionamentos. E se vocês forem ler essa história, não dá tanto tempo pra gente ler, ela é bem longa. Ela é do 13 ao 35. Mas os discípulos, gente, enquanto estavam conversando com Jesus, eles não sabiam que era Jesus. Eles estavam tão em crise, com os olhos tão fechados, tão amargurados, porque eles não perceberam que era o próprio Jesus ao lado deles. Não perceberam. E quando Jesus ouviu eles, né, ele corrigiu, ele orientou, ele trouxe uma palavra. Mas quando chegou a hora de decidir, Jesus sumiu. Sabe por que Jesus sumiu? Porque a hora da decisão, gente, é sempre nós, é só nós. O teu líder pode te orientar, você pode ouvir uma palavra do bispo, do pastor, faça isso, faça aquilo, isso é o melhor para você, lá, lelele. Mas na hora da decisão é sua, é você, é a sós. Amém? Ninguém vai te pegar pelo braço para tomar uma decisão. Então é você. Por isso que é tão importante a hora da decisão. E Jesus, muito sábio, sumiu. Ele lançou tudo aquilo que ele tinha que lançar, né? Ele corrigiu, ele aconselhou e tudo. E quando chegou na hora da decisão, ele sumiu, para que aqueles discípulos pudessem decidir para onde verdadeiramente eles iam. Amém? E, gente, né? Esse é o último slide, mas a gente precisa entender o quê? Que quando esses discípulos eles perceberam, né, que era Jesus, quando eles se deram conta de que eram Jesus, né, as vendas caíram. Porque quando a gente percebe, sabe, a gente entende que Jesus está ao nosso lado, a gente não abre mais espaço para problema, para crise, para angústia. E quando esses discípulos, né, eu acho que é no versículo 35, deixa eu dar uma olhada aqui, colocar a Bíblia aqui. Bem aqui fala, ó,
Vamos ver aqui. Deixa eu olhar. Pronto. Eles insistiram muito, né, para que Jesus ficasse. Ó, fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então, ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graça, partiu e deu a eles. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Aí o que aconteceu? Eles se perguntaram, ó, não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Levantaram-se, olha a decisão que eles tomaram. Vou focar aqui nessa decisão. Ver se eu consigo focar aqui. Olha a decisão que eles tomaram, gente. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos. Gente, eles não esperaram um dia, uma semana, um mês, um ano, não. Eles fizeram isso imediatamente. Olha só que coisa maravilhosa, né? Quando eles compreenderam que era Jesus que estava com eles fizeram isso imediatamente. Ei, é isso que você precisa fazer. Jesus está ao teu lado, então, querido, tome a decisão certa, busque conselheiros certos e faça isso imediatamente. Não deixe a angústia te prender, não deixe o medo, não deixe os problemas, não. Busque conselhos e tome a decisão imediatamente de ir para o lugar certo, né? De ir para a tua Jerusalém. Amém? Então, busque conselho, querido, porque na multidão de conselhos há sabedoria. Glória a Deus. Vamos orar nesse momento. Vamos falar com Deus. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, pelo dia de hoje, pela nossa vida, Pai. Ah, Deus, que essa lição possa ficar na nossa mente e no nosso coração, que verdadeiramente nós possamos, Senhor, buscar conselho em Ti e que as nossas decisões sejam baseadas nesse conselho, Pai. Guarda a nossa mente e o nosso coração e que nós possamos ouvir a Tua voz, Senhor. Possamos compreender quem Tu és na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Olha só, queridos, lembra de fazer teu resumo. Você tem até 22 horas de segunda-feira para entregar, tá? Olha só, lembrando tudo que nós vimos, né, sobre quem nós vamos pedir conselho, a história dos discípulos, né? Faz um resuminho dessa história, se você puder ler a Bíblia, escrever, né, mergulhar nessa história, o quão ela é profunda, o quão ela é maravilhosa, né? Fala um pouco sobre a intervenção, né? O que a intervenção pode fazer nas nossas vidas, sobre o caminho que eles tinham que andar, sobre a crise, né? O que é crise para você, o que você entende sobre crise e sobre o aconselhamento, né? Sobre aquilo que Jesus fez por esses discípulos, amém? Deus abençoe e guarde. Até a próxima.